Boa noite, pessoal. Eu vou fazer um pequeno vídeo aqui só para que a gente possa conversar um pouco sobre o que a gente vem vivenciando, né? O planeta todo aí, procurando olhar isso através da ótica espírita. E não é uma exposição doutrinária nem nada disso, apenas uma conversa. Porque muitas pessoas aí têm me perguntado uma série de coisas passado uma série de colocações, e até vocês ou algum parente ou amigo de vocês deve ter também com muito medo, né? Ou muitas vezes as pessoas até com certo desespero, algumas pessoas até na minha família também. Enfim, primeira coisa que a gente tem que tentar observar é o seguinte: como é que nós podemos ver alguma coisa de bom nisso tudo? Como ver o bem, né? Numa situação de dor. A primeira coisa que a gente tem em mente é que será que é a primeira vez que acontece uma pandemia no mundo, né? Uma epidemia grande como essa? Não é, né? Facilmente aí a gente pode entrar no Google e verificar, né, pesquisar outras pandemias que aconteceram. E então também não é a primeira e não vai ser a última, né? E hoje, o pessoal, como eu costumo dizer, nós não temos memória, né? E eu também faço parte disso. Também tenho uma memória ruim, não é uma memória boa. Mas fazem cerca de 10 anos, 12 anos, né? Foi no ano de 2008 até 2009, existiu a pandemia da H1N1, né? Que é um vírus hoje aí que a gente tem vacina. E para vocês terem ideia, né? Isso é um número da Organização Mundial de Saúde. Se estima que morreu entre 150 mil a 500 mil pessoas no mundo dessa epidemia. Então, assim, nós temos que ter em mente, eu só passei esse dado para que a gente saber que não é a primeira vez e não vai ser a última que vamos passar por isso, né? Que o planeta vai passar por isso. É claro que aí há uma questão diferente hoje nessa epidemia, porque o vírus é diferente, não é o mesmo, tem uma capacidade de se alastrar, né, muito mais rápido, muito mais fácil, mas a questão da internet, da divulgação, né? Em 2008, 2009 já tinha redes sociais, mas não do jeito que é hoje, né? Não tinha o tal do WhatsApp, né? Então, assim, há muita gente entrando em pânico por coisas que não vão acontecer, né? Então, a primeira questão que a gente tem que observar, como ver o bem, é a seguinte: nada acontece por acaso, né? A gente dentro da doutrina espírita já sabe disso. E nós temos que imaginar que Deus é Pai. Jesus falou isso muitas vezes no Evangelho, né? Que Deus era um Pai amoroso. E quando a gente quer ensinar, às vezes, alguma coisa para o nosso filho, né? Quem é pai, quem é mãe sabe disso. Às vezes a gente toma medidas que eles não gostam, né? Eu tenho um filho pequeno em casa, então quando a gente vai, às vezes, tomar uma medida um pouco mais dura, que eles estão precisando, né? A gente precisa corrigir eles em determinadas atitudes que eles vão tomando. As medidas, às vezes, são mais duras e, na opinião deles, são muito ruins. E eles choram, se desesperam, brigam, se jogam no chão, né? Ficam bravos, né? Então é mais ou menos isso que muitas vezes está acontecendo com a gente, né? Hoje nós estamos enfrentando uma dificuldade que é do planeta, mas cada um aqui de nós enfrenta dificuldades no dia a dia, né? Uma perda de um ente querido, uma dificuldade financeira, uma separação. Então a diferença é que agora todos nós estamos enfrentando juntos, né? São as tragédias coletivas, né? Que há muito também material dentro da doutrina espírita sobre isso. Então tenhamos isso em mente, né? Para vocês terem ideia do que é a questão do desespero e do excesso, às vezes, de informação, e essa palavra é muito importante, o excesso de informação, porque se informar é importante e é bom, né? Mas não vamos exagerar, porque tem gente passando o dia inteiro só vivenciando notícias sobre isso, só notícias sobre isso. E se tu não tiver um bom discernimento, uma cabeça boa para observar o que faz sentido e o que não faz, tu entra realmente numa piração, né? Por exemplo, hoje de manhã um site da internet divulgou, que eu não vou citar nomes aqui, não interessa, né? Mas que uma corretora, enfim, de valores, divulgou que poderia chegar a 40 milhões de desempregados no Brasil. Para quem não sabe, hoje está em torno de 10, 12, né? Então, assim, gente, isso é um chute, um simples chute. Então, isso provoca um pânico nas pessoas, né? Porque se saltar de 10, que a economia já não vem muito bem, com 40 vocês imaginam, é um caos social, né?
vai ter muita gente passando fome. Mas isso é um chute, porque ninguém sabe o que vai acontecer. Então, eles fazem uma projeção matemática com os piores cenários possíveis dentro dessas projeções matemáticas e divulgam isso para as pessoas, entende? Então, temos que tomar muito cuidado com o excesso de informação, né? As fake news a gente não precisa nem falar, porque todo mundo está cansado de saber. A maioria das coisas que vem no WhatsApp, gente, é mentira, não é verdade, né? Então vamos procurar saber antes de verificar isso. Não vamos entrar em guerra política, né, gente? Nada disso. E vamos nos preocupar com uma coisa muito importante. Como eu falei agora, cada um tem os seus problemas, as suas dificuldades durante a vida, as suas dores, né? E agora nós estamos vendo uma dor coletiva, né? Mas não vamos ficar julgando, né, as outras pessoas, as atitudes que as pessoas estão tomando, né? Vamos nos preocupar o que nós precisamos aprender com o que estamos vivendo. Porque se nós estamos inseridos dentro desse planeta e o problema é do planeta no momento, nós também precisamos aprender alguma coisa com o que está acontecendo, né? Então vamos nos fixar em o que a gente precisa aprender. O que eu preciso aprender, né? É uma crise de saúde pública? É, mas é uma crise principalmente também em questões financeiras. Então, mais uma vez, né, nós precisamos entender qual é o recado nisso tudo, né? Então, assim, para vocês terem ideia do que é essa questão de a gente se preocupar em excessivo com as coisas, entrar nessa onda de negatividade, né? A gente já sabe, né, que 99% das coisas que a gente se preocupa, né, que a gente se preocupa, não acontece, né? E eu vou dar só um pequeno dado. A gente sabe que hoje um dos grandes males do mundo e da nossa região principalmente, né, pela característica, é o câncer, né? Uma doença degenerativa muito grave e que realmente tem acometido várias pessoas. Todos nós praticamente já tivemos casos na família ou conhecidos que têm ou tiveram câncer. No Brasil se estima que tem 625 mil casos de câncer por ano, né? Novos cânceres, né? Novos casos por ano. E se qualquer um de nós, independente da idade, receber a notícia que está com câncer, a primeira coisa que a gente pensa é o quê? Que vai morrer, que vai desencarnar. E isso não é uma realidade mais, né? É claro que há um grande índice de pessoas que desencarnam câncer, sim, cerca de 1/3 da população, né, que é acometida pela doença. Mas se a gente for observar pela idade das pessoas, por exemplo, esse índice vai diminuindo cada vez mais. Se a gente pegar, por exemplo, na faixa dos 30 aos 50 anos, é só 1/10, não é mais 1/3. Por quê? Porque há um grande índice, né, de pessoas com mais idades que têm câncer. E lógico que daí pela idade, enfim, uma série de fatores, é mais difícil tratar e se recuperar, né? Então o que eu quero dizer com isso? Que assim como nós pensamos muitas vezes com a notícia dessa que estamos com câncer, que vamos desencarnar, agora as pessoas dizem, mas o mundo vai acabar. Ou as pessoas tudo vão passar fome, né? Ou nós vamos entrar num caos social, vamos entrar numa guerra civil e etc., como eu tenho visto na internet. É claro que nós nos preocupamos com tudo que há ainda por vir, né? Nós não sabemos ainda o que há por vir, mas não entramos nessa situação do câncer. Quando a gente tem um diagnóstico de câncer, é claro que nós vamos nos preocupar com o que vem pela frente, vamos buscar o melhor tratamento possível, vamos tentar nos empenhar para se curar do câncer, né? E essa agora também tem que ser a nossa obrigação. Vamos primeiro, neste momento de isolamento social, que o governador agora colocou até a próxima terça-feira, vamos fazer o que é pedido, né? Vamos nos manter no isolamento social, né? Quando o isolamento social acabar, que eu acredito será na próxima terça-feira, mas isso também a gente não pode afirmar, aí nós vamos começar a pensar o que vamos fazer da nossa vida, dos nossos negócios. Quem é profissional liberal, quem tem empresa, eu também tenho empresa. Obviamente que eu vou ter que buscar um financiamento, por exemplo, num banco público, senão a empresa não vai aguentar, né? Então, a gente sabe disso tudo, né? Mas nós precisamos entender uma coisa, meus irmãos. Nós tivemos aqui na nossa cidade, em 2011, uma enchente devastadora, né? Muito pior até do que essa crise, pelo menos falando em termos econômicos, que a gente possa imaginar, porque se perdeu tudo. A maioria das pessoas envolvidas perdeu tudo. O comércio perdeu tudo, as casas das pessoas perderam tudo, né?
Então, quem saiu na rua, né, na segunda-feira após a enchente, na terça-feira, era uma cena de guerra. Né? A Rua 15, por exemplo, era só entulho do que as lojas estavam jogando para fora. Né? Então, muita gente achou que Rio do Sul não ia sobreviver. Né? E nós estamos aqui, sobrevivemos. Foi dolorido? Claro que foi. Muita gente, infelizmente, a empresa faliu. Né? Agora, pode acontecer isso de novo? Pode, mas nós vamos sobreviver. Nós vamos sobreviver a tudo isso. Né? Como eu já falei até na oração dessa semana, nós temos que saber que estamos sendo governados por Jesus, acima de qualquer outra coisa, acima do nosso prefeito, do nosso governador, do nosso presidente. Ele é quem está tocando o barco para frente. Né? E nós sabemos que Jesus não erra mais. Nos lembremos de uma coisa também, há pouco tempo atrás, que a nossa memória às vezes deixa esquecer. Em 2018, nós tivemos uma pandemia de caminhoneiros. Né? Tivemos uma greve de caminhoneiros que parou o país por 2 semanas. Né? Muito mais parado até do que estamos agora, porque nem as fábricas não funcionavam. Né? O oeste catarinense aí teve várias empresas com grandes dificuldades, porque morreu uma série de produção de frango e de suínos e tudo por falta de alimento. Leite jogado fora, enfim, vocês se lembram de tudo que vivemos. Não fazem 2 anos ainda isso. Vai fazer agora em maio, não fazem 2 anos. E mais uma vez, apesar de todos os cenários, de todas as dificuldades, de todo o medo, né, que passamos naquela situação, de não saber o que ia acontecer, muita gente disse que ia dar um caos social, que ia haver uma revolução, que ia haver uma guerra civil. Não aconteceu. Nós estamos aqui vivos ainda, né? Então, eu falo disso tudo para que nós não entramos nessa onda de achar que tudo vai ser o pior. Tudo vai ser o pior. Ah, Juliano, mas nós vamos ter muitos problemas na economia. Vamos ter. Eu não estou dizendo que não vamos ter. Só que nós temos que aprender a viver um dia de cada vez. Jesus já ensinou isso lá no Evangelho, né? Já basta o mal de cada dia. Já basta a cada dia o seu mal. Né? Não vamos entrar nessa onda de querer adivinhar o futuro. E principalmente tentando adivinhar o que pior possa acontecer. Né? Por que a gente não tenta fazer esse serviço de adivinhação pensando que a partir de quarta-feira que vem as coisas estarão melhores e o comércio vai reabrir e o vírus vai ser controlado, vai ter sim pessoas doentes, infelizmente vão desencarnar pessoas, mas desencarnam pessoas todos os dias. Todos os dias desencarnam pessoas, né? E se algum de nós pegar este vírus e acabar desencarnando, mesmo se cuidando, mesmo fazendo as coisas da maneira correta, é porque precisava ser assim. Né? É porque precisava ser assim. Como eu costumo dizer, existe a lei de causa e efeito, né? Nós não estamos aqui como robôs, tudo que a gente faz altera, pode alterar a nossa programação reencarnatória, mas quando a gente faz a nossa parte, bem feita, se estamos fazendo correto, e mesmo assim acontece alguma coisa que nós entendemos como uma agressão, é porque precisava ser assim. Então, se a gente vai, por exemplo, desencarnar, né, desse vírus, mesmo a gente tomando cuidado, mesmo a gente fazendo as coisas corretas, é porque precisávamos passar por isso. Então, mais uma vez, meus irmãos, vamos nos lembrar da coisa mais importante que a doutrina espírita nos ensina, ou uma das mais importantes. A morte não existe. Né? Ninguém desencarna. Perdão, ninguém morre. Apenas se desencarna. Apenas o corpo físico morre. Mas nós, nosso espírito, a nossa consciência, aquilo que realmente somos, que pensamos, né? Este eu aqui que vos falo agora nesse momento é a consciência do espírito Juliano, que nesse momento está usando esse corpo. Mas a hora que esse corpo morrer, né? Essa essência, esse que vos fala, vai continuar falando, né? Vai continuar pensando, vai continuar existindo. Né? Então tenhamos isso em mente, né? Muito importante isso. E para encerrar, meus irmãos, para não ficar muito comprido, como eu disse, a intenção não é fazer uma exposição doutrinária, mas apenas a gente poder conversar um pouquinho sobre essas questões todas, né? Uma das questões que todo mundo me pergunta, mas como ficar calmo com isso tudo, né? Vivendo um dia de cada vez, né? Procurando se informar, né, nos órgãos oficiais, sim, mas um dia de cada vez. Vamos ver o que temos para fazer
amanhã. Quando estivermos amanhã, vamos ver o que temos para fazer na quarta-feira e assim por diante. E assim nós temos que viver todos os dias da nossa vida, e não só hoje. Todos os dias temos que viver assim, né? Porque nós vamos continuar tendo problemas, gente, né? Hoje teve um amigo que mandou uma mensagem: Juliano, mas por que, né, que a gente tem que viver isso? Por que desses problemas? Por que dessas coisas? Eu não quero, né? Gente, nós não temos que escolhas na nossa vida. Eu não quero passar por isso. Nós precisamos entender que quando passamos pelos problemas, tem algum motivo. Então nós temos que aprender, né? A minha grande preocupação, confesso para vocês, com essa pandemia, e é lógico que tem as mesmas preocupações que vocês, sobre a minha saúde, sobre a minha empresa, sobre as questões financeiras, né? Até porque eu já venho, né? Quem sabe, né? Me acompanha, a gente conversa sempre, acompanha a minha história, a minha vida, enfim, né? Todos vocês aí do ESD, sabe de todos os problemas que a gente já enfrentou neste último ano, né? Nos últimos 8, 10 meses, né? Então, lógico que eu me preocupo com isso tudo. Mas eu preciso ter fé, eu preciso acreditar. Se eu não acreditar que nós somos governados por Jesus, se eu não acreditar no melhor, né? Eu não posso ser espírita. Eu não posso estar estudando a doutrina espírita, porque eu não estou colocando em prática nada daquilo que eu sei. E como eu costumo dizer para as pessoas, né, e para vocês também, eu me tornei espírita não é pelo amor e por eu ser bonzinho, mas é pela razão, é pela lógica, porque eu já tive milhões de provas que realmente é assim que funciona, né? Não é só mais uma questão de acreditar ou não. Eu tenho provas que é assim, né? Então vamos entender, né, que Deus, quando a dor chega na nossa vida, seja ela coletiva, seja ela individual, né? E eu aqui também faço um convite a todos vocês, que neste momento não encaramos apenas como uma dor coletiva, encaramos como uma dor pessoal, porque nós precisamos aprender as nossas lições. Se nós imaginarmos que eu conheço pessoas, até espíritas, que estão olhando isso tudo como uma prova coletiva e que o mundo tem que aprender, mas ele não se inclui nesse mundo, e ele não se inclui nessa coletividade, ele vai perder a oportunidade, né, de aprender com essa dor que todos nós estamos vivenciando. Então, nos preocupemos com aquilo que nós precisamos aprender. Mas nós precisamos entender que a dor, ela é a última ferramenta que Deus usa para nos ensinar. É a última. É a última ferramenta, não é a primeira. Deus, acima de tudo, é amor, né? Como costumo brincar, né, e muita gente também fala isso, que Deus parcela as nossas dívidas como as Casas Bahia, né? Então, temos sempre essa certeza, a dor é o último, é a última característica, é a última coisa, é a última ferramenta que ele usa. Já tentou outras coisas e não deu certo, né? Pela nossa teimosia, né? E por uma série de outras coisas. Por que essa epidemia neste momento agora? Nós não sabemos responder. Porque isso não é uma coisa que é arquitetada por espíritos qualquer. Isso com certeza é uma programação, uma coisa sendo colocada pelos espíritos nobres que governam esse planeta, Jesus e a sua equipe, né? Então, até o Divaldo citou, né, esses dias numa conferência que ele fez, sobre que na impressão dele, ele até usou essa palavra, né, que ele não tinha nenhuma informação de espíritos, mas na impressão dele, é que nós viveríamos uma guerra, né, uma guerra que poderia até ser nuclear, né? Então, Jesus, né, colocou essa epidemia como sendo uma coisa muito menor, né? A dor seria muito maior de uma guerra do que da epidemia, né? E eu não sei se é isso, né, gente? Eu estou aqui apenas colocando uma posição de uma coisa que pode ser. Então, se a gente olhar por essa ótica, mais uma vez, Deus está sendo misericordioso e não está castigando, está sendo misericordioso. E outra coisa importante a gente observar é que o vírus, apesar de ser devastador, né, ter já ceifado muitas vidas e ainda com certeza até acabar esse ano, né, ele ainda vai rodar muito, né, e vai ainda tirar muitas vidas, até que se descubra uma vacina ainda ele vai tirar muitas vidas, né. Mas se a gente observar, não só, mas as pessoas que mais desencarnam são pessoas idosas, né. Não que não desencarnem pessoas de outras idades, mas as mais idades são as que mais estão desencarnando, né? Então, se a gente for observar nesse processo, nessa ótica de Deus, é muito melhor, entre aspas, né, ou é menos pior, um idoso desencarnado que uma criança, né?
É claro que cada um tem o seu karma, cada um tem uma sua vivência, a gente já sabe tudo. Mas seria muito mais doloroso para a humanidade enterrar 600 ou 700 crianças de 8, 10 anos do que enterrar, né, 700, 800 idosos de 70, de 80, de 90. Não que a gente não ame os idosos, nós somos espíritos iguais, a gente ama os nossos pais, nossos avós, mas seria muito mais doloroso, não há dúvida disso, né? Eu tenho certeza que a maioria dos avós trocariam, né, a saúde para dar para um neto, por exemplo, né, que o neto não ficasse doente e ele ficasse no lugar do neto. Então, isso também é uma coisa para a gente procurar pensar sobre essa questão a nível de mundo, né, de questão de karma do planeta, né? Mais uma vez aí, se a gente conseguir olhar certo, a gente vai ver que isso também é uma misericórdia divina, né? Então, meus irmãos, que possamos aprender com tudo isso que estamos vivendo. Eu não tenho dúvida que há uma questão aí muito importante, que é a volta para a família, né? Eu tenho visto isso comigo mesmo, né? Do excesso do trabalho, do excesso da preocupação com o material, né? Vi isso em mim e tenho certeza que muitos estão vivendo isso, né? O quanto é importante essa convivência em família, o quanto é importante a convivência com os filhos, né? Essa convivência bem mais próxima, né? Então, isso é muito mais importante do que os bens materiais, porque realmente a educação que a gente possa deixar para os nossos filhos é muito mais importante para ele do que os bens materiais que nós possamos deixar, né? E vamos realmente entender, né? Pelo menos tentar entender, e confesso para vocês que isso é difícil para mim. Quem me conhece sabe que eu sou extremamente materialista, já fui muito mais, mas ainda sou muito materialista, mas que nós possamos entender que nós não estamos aqui para nada material. Nós precisamos do material para sobreviver, é óbvio. Nós moramos num planeta físico, né, material, mas nós estamos vivendo demais para o material, demais. Se nós, como espíritas, ainda estamos buscando em excesso a materialidade, imagina as pessoas que não são espíritas. Imagina as pessoas que não buscam de alguma maneira a divindade ou a espiritualidade, sendo elas espíritas ou não, né? Então, eu acompanho muitas coisas aí de notícias, né? Tenho acompanhado muitos sites, muitos fóruns, muitos debates, e se você observar de uma maneira geral, as pessoas ainda, grande parte, a grande maioria ainda, está preocupada com essa crise apenas com o lado material. Não que ele não seja importante, não que nós não tenhamos que nos preocupar com a crise financeira que virá depois disso, já falei sobre isso agora, mas ela não pode ser a nossa meta número 1, né? Conversava com um amigo hoje, e ele disse assim: Juliano, mas como é que eu posso aceitar essas coisas que tu estás me dizendo? Eu não sei o que vai acontecer com essa crise. E se eu quebrar, se eu tiver problemas financeiros, o que eu vou fazer? Ele tem um carro de 100 mil. Eu falei para ele: amiga, a primeira coisa, tu vai vender o teu carro de 100 mil reais e vai comprar um de 20. Tu vai sobreviver. O carro de 20, tu vai sofrer porque tu não tem, mas o carro de luxo de 100 vai. Mas tu vais sobreviver com o carro de 20. E quem tiver um carro de 20, se precisar vender e ficar sem carro, também vai sobreviver, né? Se a gente observar, quando a gente era mais jovem, pelo menos aquelas pessoas que eram mais humildes, por exemplo, eu andei muitos anos de motinho, de bis, né? Muitos anos andei, né? E tem muita gente que hoje ainda tem só uma moto, né? Então nós não precisamos de todas essas coisas que a gente acha que precisa. Nós não precisamos disso para viver. É lógico que todos têm o direito de buscar o conforto para sua família. Nós já conversamos muitas vezes sobre isso, mas nós não precisamos disso para viver. Isso não é o essencial. E eu faço mais um convite para vocês. Pensamos um pouco sobre todas essas coisas. Nos lembremos que estamos numa coisa chamada transição planetária. E essa epidemia é só mais um passo dessa transição, né? E nos lembremos, né? Nos preocupemos, na verdade, com as coisas que são importantes, porque nós vamos desencarnar em algum momento, meus irmãos, ou agora, ou daqui a 10 anos, ou a 20, ou a 30, e vai passar muito rápido, independente da idade que a gente desencarne. Nós vamos desencarnar, vai passar rápido, e tudo aquilo que nós estamos buscando do lado material, e muitas vezes somente material, não nos ajudará em nada, nada, absolutamente nada.
Então vamos buscar, acima de tudo, o lado espiritual. Sim, tendo o lado material, sim, trabalhando para buscar conforto para a nossa família, né? Quem tem oportunidade de uma empresa, de gerar empregos, isso é altamente importante, mas não colocando isso em primeiro lugar. Já dizia no Evangelho, né? Quando a gente coloca os nossos tesouros tudo em algum lugar e a gente perde esse lugar, nós estamos sem nada. Então coloquemos os nossos tesouros na espiritualidade, na nossa vida espiritual, né? No nosso eu interior como pessoa, né? Vamos ser pessoas grandes, não financeiramente, vamos ser pessoas grandes espiritualmente, de coração, de amor, de caridade, né? Vamos ser seres humanos melhores. Eu acho que essa é a lição que esse vírus nos traz, né? Para que realmente consigamos ser pessoas melhores. E para encerrar, as pessoas me perguntam, Juliano, mas e o futuro? O que será do nosso futuro? Eu não tenho dúvida alguma, meus irmãos, o nosso futuro será melhor. Eu não tenho dúvida disso. Todas as experiências de dificuldades nas nossas vidas, sejam elas coletivas ou sejam individuais, no fim de tudo, nós saímos disso melhores. A experiência que eu vivi com a perda do filho no ano passado, que todos vocês acompanharam, depois de todas as informações que nós tivemos, eu digo nós, a minha família, nós saímos melhores do que entramos naquela situação. Porque fomos instrumentos de Deus naquele momento para ajudar outro. Mesmo com a dor, mesmo que muitas vezes doeu muito, muitas vezes paralisamos grandes setores das nossas vidas pelo acontecido. Mas tudo passa. Assim agora como o vírus também está paralisando grande parte da sociedade, grande parte das nossas vidas. Tá doendo? Tá. Vai doer ainda? Vai. Mas nós sairemos mais fortes e melhores de tudo isso, né? E para encerrar, eu gosto muito daquela frase do Emmanuel, que eu já falei muitas vezes, mas eu acho que é perfeita para esse momento. Essa toda preocupação com o futuro, o que faremos, o que seremos, como vai acontecer as coisas. Façamos o bem voltados a Deus e guardamos a certeza de dias melhores. Isto não é uma promessa, é lei. Era o que eu tinha, pessoal. Obrigado.